Mas antes de colocar a mão na massa, vamos dividir o nosso menu, tá? Pois da mesma forma que tivemos no nosso menu no projeto anterior, a parte principal e secundária, nesse menu lateral, a gente também vai ter a parte principal e a parte secundária. Então vamos entender como vai funcionar. Bom, a gente vai dividir em 4 grupos. O primeiro será o de dashboard, o segundo será de transações, o terceiro, a carteira de investimento, e por último nós teremos o grupo de corretora. Pronto, dentro desses 4 grupos, no de dashboard e transações, teremos um menu secundário. Resumindo rapidamente, no de dashboard teremos 3 opções, que será o dashboard de ações, de fundos imobiliários e o dashboard da carteira de investimentos. Já em transações, nós teremos 4 planilhas, que será o de compra de fundos imobiliários e compra de ações, a planilha de vendas e, por último, a planilha de dividendos. E agora que já entendemos como será dividido esse menu, vamos iniciar sua construção. Vamos escolher formas retangulares para construir ela, tudo bem? Então vamos vir em inserir, formas e colocaremos essa forma. Colocaremos mais ou menos desse tamanho. E aqui vamos primeiramente tirar o contorno, pois não queremos contorno nela. E na cor, vamos preencher com esse azul aqui quase preto. Pronto. Com isso, agora a gente vai replicar mais 3 formas dessa. Para isso, a gente vai pressionar Ctrl e arrastar para baixo. Pronto. Com essas 4 formas, vamos agora colocar o nome de cada uma. Vamos começar com Dashboard, Transações, Carteira de Investimentos e, por último, Corretora. Vamos agora selecionar todas com o botão de Ctrl e clicando em cada uma delas. Vir na página inicial e escolher a fonte Britannic Bold, aumentar um pouco o tamanho dela, aqui, e agora vamos alinhar no meio e no centro. Para ficar mais interessante, vamos agora adicionar os nossos ícones. Então vamos procurar um ícone para cada um. Primeiramente, a gente vai vir novamente em inserir e vamos começar pesquisando de dashboard. Para isso, a gente vai escrever aqui, nessa nossa página de ícones, o nome de apresentações ou apresentação. Então vamos colocar apresentação e escolher, por exemplo, esse ícone. Para transações, vamos colocar aqui dinheiro. E escolher, por exemplo, essa opção para transações e para carteira de investimento, aqui a gente já tem um bom ícone para representar, que seria essa carteira. Você concorda comigo? Bom, para finalizar, a gente tem a corretora, que aqui a gente também pode levar um ícone para a nossa corretora, que seria esse ícone daqui. Depois disso, com nossos 4 ícones, vamos inseri-los. E para ficar mais simples de ver, vamos reposicioná-los um em cima do outro. Algo mais ou menos dessa forma, sendo que cada um vai vir para essa posição. Pronto. Agora vamos colocar cada um desses ícones em cada forma que representa. Pronto. Depois disso, o que é que você consegue ver? Aqui não está sendo mostrado de forma tão interessante. Por isso, a gente vai mudar o alinhamento horizontal. Ao invés de ser no meio, vamos colocar na direita. Ainda assim, não ficou interessante. Então, o que é que faremos? Vamos selecionar todos e vamos diminuir uma fonte. Ao invés de ser 12, vamos colocar 11. Pronto. Para finalizar, vamos selecionar todos eles e colocar a cor branca. Pronto. E uma última coisa que faremos é selecionar todos esses dados, tanto as formas quanto os ícones, pressionando o botão direito e vir em tamanhos e propriedades. Aqui a gente vai alterar para aqui as propriedades, e aqui nós colocaremos para não mover ou dimensionar de acordo com as células. Pois caso você exclua alguma linha, ou se você ocultar alguma linha, não será alterado o nosso menu lateral. Pronto. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos vir nessa forma, em todas elas, e diminuir um pouco a sua altura. Vamos deixar mais ou menos 1.6, e agora vamos redimensionar aqui. Vamos selecionar os 2 ícones, e aqui a gente vai alinhar ao meio. Quando a gente fizer isso, o nosso ícone vai ficar no meio da nossa forma, tá? Faremos isso para todos. Pronto. Depois disso, para finalizar, a gente vai dar um espaçamento bem parecido entre as formas. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai selecionar. Não precisa ser tão organizado, tá? O que importa nessa ferramenta que vamos utilizar é a posição do primeiro e do último. Aqui vamos selecionar as formas. Vamos vir na ferramenta de formato de forma, alinhar e vamos agora distribuir na vertical. E aqui ele vai deixar o espaçamento igual entre as formas, tá?
Só para validar se isso daqui ficou, eu vou testar novamente. Pronto. E agora, para finalizar o nosso menu, nós precisamos criar os links. Então, para finalizar essa aula, eu vou criar a planilha de dashboard da carteira. Vamos colocar assim, dashboard carteira. Investimento. E agora, vamos criar um link para todas as formas e todos os ícones. Na planilha de dashboard será mostrado essa nossa planilha de dashboard da carteira. Em transações será mostrado a planilha de compra de ações. Na carteira de investimento e corretora serão mostradas as respectivas planilhas. Então vamos colocar o link de cada um, selecionando e pressionando Ctrl K. Depois disso, vamos colocar nesse documento e procurar a planilha de dashboard. A primeira planilha será dashboard de carteira de investimento. Colocaremos tanto para a forma quanto para o ícone, tá? Pronto, faremos isso para os outros. Pronto, com isso finalizamos essa primeira aula sobre o menu lateral dinâmico. E o legal é que com pouco tempo ele já está tomando forma. Na próxima aula, vamos levar ele para as outras planilhas e já iniciar a criação do menu secundário. Nessa aula, vamos continuar a criação do nosso menu lateral dinâmico. E nessa aula, nós vamos levar para as outras planilhas o nosso menu lateral. E também nós vamos começar a criar o nosso menu lateral do dashboard e das transações. Bom, primeiramente, vamos levar o nosso menu dinâmico para as outras planilhas. Então, vamos copiar tanto o ícone quanto a forma, Ctrl C, e agora vamos levando para cada uma das planilhas. Pronto. Além de levar, olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos alterar a cor dessas três primeiras colunas para um cinza dessa cor, como também das duas primeiras linhas. Mas aqui, como nós já formatamos esses dados, olha o que vamos fazer. Vamos selecionar essas células e pintar somente elas com essa cor. Faremos isso para todas as outras planilhas também, para organizar elas e criar um padrão do nosso projeto. Nessa planilha de vendas, como não estamos utilizando essas colunas, vamos ocultá-las. Aqui, da mesma forma, como não estamos utilizando essas colunas, vamos ocultá-las. E pronto. Agora, olha só o que a gente tem que fazer. No último projeto, para representar que aquela planilha estava selecionada, a gente alterou a cor de fundo e a cor da fonte daquela planilha selecionada. Aqui, para você ter ideias para aplicar no seu projeto, vamos fazer de uma forma diferente. Para te mostrar, eu vou na nossa planilha de corretora. E aqui, olha só o que a gente vai fazer. Vamos inserir uma nova forma. E essa forma será um triângulo. E ao colocar esse triângulo, vamos colocar a sua cor de fundo branca. Além disso, vamos tirar o contorno. Pronto. E olha o que faremos. Nós vamos rotacionar esse triângulo. E para fazer isso, a gente tem duas opções. A gente pode simplesmente clicar e rotacionar. Ou a gente pode deixar do jeito que estava inicialmente, vir em formato da forma e escolher girar. A gente pode girar 90 graus ou inverter caso você queira. Aqui, a gente vai precisar girar 90 graus para a esquerda, para ficar dessa forma. E agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai reposicionar, aumentar só um pouco o tamanho do triângulo, algo mais ou menos dessa forma. E agora, a gente já está representando que essa planilha é a planilha de corretora. Você concorda? Então, a gente vai fazer isso para os demais. Vou só diminuir um pouco mais esse triângulo.
Pronto. E agora vamos copiar para os demais. Por exemplo, quando eu tiver em planilha de carteira de investimento, esse triângulo ele deve vir para cá. Para ficar mais simples, eu vou alinhar na parte superior. Da mesma forma, eu farei para a corretora, tá? Aqui será de transações. Aqui será dashboard. E vou fazer isso para as demais. Pronto, vamos conferir se todos já estão. Pronto, agora vamos dar início à construção do menu secundário dos nossos dashboards. E olha como vai ser simples. Irei vir na nossa planilha de transações e vou fazer o seguinte. Primeiramente, irei trazer para baixo essas nossas formas. E agora, eu vou inserir formas menores em cada menu secundário que eu precisar. Por exemplo, em transações teremos 4 planilhas. A parte de compra de fundos imobiliários e ações, a planilha de vendas e a planilha de dividendos. Então, vamos colocar 4 um embaixo do outro. 4. Vou precisar baixar um pouco mais essas duas. Pronto. E agora, irei alinhar todas elas à direita. Dessa forma. Além disso, eu vou precisar só baixar um pouco mais. Vamos também distribuir verticalmente, para ficar todos na mesma distância, perfeito. E agora vamos formatar rapidamente. Primeiramente, nós teremos o de ações, fundos imobiliários, vendas e, por último, dividendos. Para a nossa paleta de cor ficar mais interessante, vamos colocar nesse menu secundário um cinza mais escuro. Algo dessa forma. Se você preferir, pode ser ainda mais escuro. Mas, nesse caso, essa cor está interessante. Alinharemos no meio e no centro. E o nosso menu secundário já está praticamente pronto. Na próxima aula, vamos dar continuidade ao nosso menu secundário. Nessa aula, vamos dar continuidade à criação do nosso menu lateral dinâmico, continuando o que iniciamos na aula passada, que foi a criação do nosso menu secundário. Então, para ficar mais interessante, olha só o que faremos. Vamos em formato de forma, tirar o nosso contorno, pronto. E aqui, vamos colocar todos em maiúsculo, tá? Pronto. Com isso, vamos selecionar todos. Primeiramente, vamos alterar a fonte para Candara e diminuir ela, deixar ela bem pequena. Pronto. Tamanho 9, ou se você preferir, você ainda pode colocar tamanho 8. Como ficou muito pequeno ao ponto de dificultar a leitura, eu vou colocar tamanho 9. E como vamos colocar um ícone, para facilitar e ter espaço suficiente, em fundos imobiliários, eu vou colocar um alinhamento horizontal à direita. E vamos precisar aumentar um pouco mais. Pronto, dessa forma. Agora vamos colocar os ícones de cada um, tá? Então vamos inserir, ilustrações, ícones. E aqui vamos procurar ações. Quando colocarmos ações, vamos ver só um conjunto de gráficos. Para ficar mais fácil, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar computador. E eu acredito que um computador represente bem as ações. Depois vamos colocar fundos imobiliários. Não vai encontrar, então vamos fazer o seguinte. Se colocarmos apartamento, vamos encontrar alguns ícones interessantes. Para representar fundo imobiliário, esse já está suficiente. Depois vamos colocar vendas. E vendas, essa casa não seria legal. Deixa eu colocar aqui caixa. Pronto. Esse caixa representa bem vendas. Você concorda?
E por último, dividendos. Dividendos é a mesma coisa que dinheiro. Então, vamos colocar dinheiro. E como dividendos é dinheiro entrando, vamos colocar esse ícone, por exemplo. Depois vamos pressionar OK. E com esses 4 ícones, vamos primeiramente diminuir todos eles e reposicionar no tamanho interessante. Precisa ser um pouco menor. Pronto, algo mais ou menos dessa forma. Deixa eu aumentar só um pouco mais ele. 0,75. Pronto. E vamos colocar todos os outros 0,75. Agora vamos reposicioná-los. E alinhar todos eles à esquerda. E também, se ele tiver contorno, como não tem aqui, e o preenchimento dele será branco. Dessa forma. A última coisa que teremos que fazer é alterar a cor de fundo e a cor da fonte dependendo de qual planilha está sendo selecionada. Vamos selecionar novamente. E para ficar melhor de visualizar, vou colocar em negrito, tá? Por exemplo, aqui estamos na nossa planilha de ações. Então, em ações, vamos colocar a cor de fundo branca, a cor da fonte preta e o gráfico ou ícone será preto. Pronto, vai ser mais ou menos dessa forma. Mas antes de passar para os outros, vamos colocar o link em cada um deles. Então, Ctrl K. Pronto, com isso feito, vamos agora copiar para as planilhas de transações esse nosso menu secundário. Vamos selecionar. Agora, Ctrl C, vamos para fundos imobiliários e Ctrl V. Reposicionar. E faremos isso para todas as planilhas de transações, tá? Uma última coisa que eu vou fazer e replicar para os outros, para não ficar repetitivo, é selecionar todo esse menu secundário, como fizemos anteriormente, no primário, vir aqui em Propriedades e também não mover ou dimensionar com as células, tá? Pronto, para finalizar, eu vou fazer o de dividendos. E uma última coisa nessa aula será a criação de um botão chamado de menu. Ou seja, nós vamos ter uma nova planilha e essa nossa planilha vai ser chamada de menu. Pronto. Agora, em todas essas nossas planilhas, nós vamos ter uma forma com o nome menu. Colocaremos a mesma cor de fundo. Tiraremos o contorno. A fonte aqui será Arial Black para chamar mais atenção. E colocaremos também um ícone. Vamos colocar aqui menu e esse ícone de menu.
Agora vamos colocar o link. E levar esse botão de menu para as demais planilhas. Pronto. Para finalizar o nosso menu lateral dinâmico, o que falta fazer é somente o menu secundário para o dashboard. E esse menu secundário só estará presente na nossa planilha de dashboard da carteira de investimento. Mas só para deixar o nosso menu pronto, vamos colocar aqui quais são os dashboards que teremos, que são 3 opções: o dashboard da carteira, o dashboard de ações e o dashboard de fundos imobiliários. E para não precisar refazer todo o processo, eu vou simplesmente selecionar 3 opções do nosso menu secundário, copiar, e agora vou trazer todas essas opções para baixo, o suficiente de colocar as nossas 3 opções aqui, algo mais ou menos dessa forma. E aqui eu vou colocar ações, só que eu vou começar dessa vez com carteira de investimento, ações e, por último, fundos imobiliários. Carteira de investimento e fundos imobiliários, eu vou colocar o alinhamento na direita. E ações, vamos colocar no meio. Vamos testar antes se eu deixar dessa forma vai funcionar o ícone aqui, tá? E pronto. Vamos agora inserir alguns ícones. Como eu já tenho o de ações e o de fundo imobiliário, eu vou simplesmente copiar. E para o da carteira, vamos inserir algo parecido com o que fizemos com ações. Vamos colocar dashboard. Como não encontrou, vamos colocar computador. Em computador, vamos colocar essa tela para representar a carteira de investimento. Vamos colocar o mesmo tamanho desses, que é 0,75. E a cor branca. Como você pode ver, aqui está muito junto. Então, o que é que eu farei? Vou dar alguns espaços aqui no início para colocar o nosso texto mais para a direita. Depois disso, agora sim, eu posso alinhar à esquerda e pronto. Só para finalizar, eu vou colocar um pouco para a direita, tá? Pronto, dessa forma. Depois disso, para finalizar, basta colocarmos os links. Então, de carteira de investimento, será a nossa planilha de carteira de investimento, ações, e para finalizar, fundos imobiliários. Vamos selecionar a planilha Dashboard de fundos imobiliários. Pronto. Com isso, já está funcionando o nosso menu. Uma última coisa que teremos que fazer aqui é só alterar essa cor de fundo e essa cor da fonte. Pronto. Nas planilhas de dashboard, não teremos condições de mostrar esse menu lateral, pois, como você consegue ver, aqui não teremos espaço para mostrar esse menu. Por conta disso, nós vamos fazer um menu geral, porque caso você venha para a planilha de dashboard de ações ou fundos imobiliários, você pode voltar rapidamente para o menu, clicando nesses botões. Beleza? Vamos começar a criar esse nosso menu geral. E esse menu ele será muito simples de fazer. A primeira coisa que aprenderemos para construir ele será inserir uma imagem de fundo na nossa planilha. O legal de inserir uma imagem de fundo é que ela é colocada em toda a planilha. Mas caso você tenha uma imagem mais interessante e queira colocar ao invés da imagem de fundo, vai funcionar também, beleza? E olha como é simples inserir essa imagem de fundo. Basta a gente vir em layout da página e clicar plano de fundo. Aqui a gente vai colocar, por exemplo, investimentos, e ele vai pesquisar quais são as imagens que têm investimento. Para ficar mais interessante, eu vou colocar um filtro, pois eu gosto muito da cor azul
E eu queria que as imagens que ele encontrasse fossem dessa cor. Pronto, ao carregar será mostrado um conjunto de imagens. E agora a gente pode escolher qualquer uma dessas. Por exemplo, vamos escolher essa daqui. Então vamos inserir. E olha só o que acontece. Essa imagem vai ser repetida por toda a nossa planilha. Como você consegue ver, tanto na parte inferior quanto na direita, essa imagem está sendo repetida. Então, caso você precise fazer isso, nas suas planilhas, basta inserir um plano de fundo. Pronto, com isso feito, eu vou vir em exibir, tirar as linhas de grade, para ficar mais limpa. E além disso, vamos limitar o nosso menu. Eu vou limitar nessa primeira imagem, então vou selecionar e ocultar. Como também irei limitar aproximadamente aqui dessa linha. E por isso, por esse motivo que eu estou dizendo que dá para você também utilizar de uma imagem. Mas nesse caso, eu quis te mostrar como funciona essa ferramenta. Pronto, com isso feito, olha só o que faremos agora. Vamos trazer para cá o menu mais completo possível. Ou seja, o menu mais completo possível seria o que possui os 4 botões primários e os 2 menus secundários, tanto de dashboard quanto de transações. Então vamos copiar o menu de transações, por exemplo, tanto os menus quanto os ícones, beleza? Depois disso, vamos já Ctrl C, vir para o menu, Ctrl V. Pronto, para caber aqui nesse nosso menu, nós precisaremos mostrar mais algumas linhas. Ou, se você quiser, você pode aumentar o tamanho dessas linhas também. Por exemplo, vamos selecionar essas linhas. E ao invés de ser 15, vamos colocar, por exemplo, 20. Como você viu, não era para ser alterado, então vou dar um Ctrl Z, selecionar todos esses. Vou vir em tamanho propriedade, propriedades e não mover. Pronto. Depois disso, vamos alterar agora o tamanho da linha. Trazer todos esses nossos dados para baixo, de tal forma que o nosso menu secundário de dashboard caiba abaixo do botão. Então, vamos agora vir em dashboard da carteira e copiar. Ctrl C. Voltamos para o menu. Ctrl V. E pronto, o nosso menu aqui já está posto. Para mostrarmos esse menu todo, olha o que faremos. Nessa planilha, em específico, vamos diminuir o zoom. Vamos colocar, por exemplo, 95. Ao colocar 95, não foi ainda está faltando um pouco de corretor. Vamos colocar agora 85. Pronto, com 85 a gente consegue ver todos os nossos dados. Ainda dá para aumentar um pouco mais. Vamos colocar 90. Pronto, 90 é perfeito. Onde conseguimos analisar aqui todos os nossos dados dos menus. Depois disso, vamos colocar mais 3 botões. Vamos criar uma forma. Vamos copiar essa já feita e colocar aqui ao lado. Onde nela nós vamos colocar um botão de atualizar dados. Vou remover o link, tá? Aumentarei um pouco o tamanho dessa fonte. Pronto. Teremos o de atualizar dados. Outro botão de atualizar planilha. E nesse de atualizar planilha, eu já farei o seguinte. Aqui, eu vou abrir novamente o site do Status Invest. Pronto. Então, vamos lá. Procurar o Status Invest e buscar o nosso link de busca avançada. Pronto. Com esse link, a gente vai clicar em atualizar a planilha, fazer o link e colocar aqui o website. Então, agora, ao clicarmos, nós seremos redirecionados para aquele site. Perfeito. Voltando agora para a nossa planilha, o último botão que colocaremos será um botão aqui na parte inferior. E esse botão será o botão de instruções. E nesse botão, eu criei no nosso projeto final um conjunto de instruções para você seguir para utilizar esse nosso projeto. E para não repetir todo esse processo, pois é um processo longo e demorado, eu vou simplesmente copiar do nosso projeto final. Olha só. Vou pegar aqui nosso projeto final e aqui está todas as nossas instruções para utilizar essa nossa planilha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiramente, botão direito, personalizar a faixa, para mostrar as nossas planilhas aqui embaixo.
Vou clicar nessa opção Mostrar Guia de Planilha. Depois disso, eu vou clicar em Instruções. E em Instruções, eu vou copiar para Projeto 3. Beleza? Então, vamos criar uma cópia para lá. E aqui, com a cópia criada, nós podemos simplesmente, quando chegarmos no menu, vir para a planilha de Instruções. Dessa forma. Beleza? Pronto. Com isso feito, vamos agora só colocar alguns ícones para ficar mais interessante os nossos botões. Então, vamos inserir ilustrações, ícones, e aqui colocaremos atualizar. Colocaremos 2 ícones diferentes, por exemplo, esse e esse. E além disso, vamos procurar instruções. Instruções, vamos colocar esse ícone. Agora vamos reposicioná-los e redimensioná-los. Um ponto 2 colocarei nos outros dois. Alinharemos à direita. E para finalizar, colocaremos o alinhamento no meio desses ícones. Como também colocaremos a cor de fundo deles de branco. Uma última coisa que temos que fazer é também colocar o link nos ícones. Então, clicaremos, Ctrl K, e aqui, Instruções. Da mesma forma, faremos para esse ícone, Ctrl V. Como eu perdi o site, eu vou simplesmente clicar na planilha, Ctrl K, e vou copiar esse site, Ctrl C, Ctrl V. Ok. Pronto. Agora vamos testar se os links estão funcionando. Aqui já testamos. Vamos agora clicando nos diferentes dashboards. Depois, vamos clicar em transações, em cada uma delas. Volta para o menu, carteira de investimento. Volta para o menu e corretora.